solução para todo esse ecossistema. Você tenha muitos nós rodando e ferramentas para facilitar a administração desse ambiente. Aqui é uma agenda rápida do que vai ser tratado hoje, um pouco do contexto de Cloud Computing, os termos IaaS, PaaS e SaaS estão diretamente relacionados com a computação em nuvem, os principais desafios de microserviço. Hoje está muito na moda falar toda solução é microserviço e taca Spring Boot em tudo, mas vamos ver os problemas que você traz com essas soluções. Um pouco de Netflix OSS e a junção dele com o Spring Cloud. E na sequência eu vou demonstrar uma aplicação básica que eu vou ler para a gente visualizar as principais ferramentas. Tá nervoso? Bastante. Tchau, 51. Só para destacar alguns pontos importantes quando se trata de Cloud Computing. A ideia de acesso sob demanda. Então, você tem um ambiente onde você consegue disponibilizar o acesso com uma demanda baixa, uma demanda alta, picos de demanda em promoções, diversas formas de disponibilizar o ambiente que antigamente era montado para atender uma demanda X e 90% do tempo ficava com pouco uso, desperdiçava dinheiro. A ideia de ter uma flexibilização de ambientes. A ideia de pool de recursos, onde você consegue disponibilizar processamento, armazenamento, memória, redes, servidores, conforme a demanda do seu acesso. Por exemplo, a Netflix começou com serviços pequenos, teve um boom lá para 2013, 2014, e começou a preparar para conseguir atender esses picos, essas demandas de uma forma mais simples, rápido no funcionamento, e seria o ideal sem interferência direta. Você consiga montar um ambiente onde ele consiga automaticamente aumentar a capacidade, diminuir a capacidade conforme a demanda que ele recebe. Seriam os ambientes elásticos. Tá? Esse é um ideal. Na prática, mesmo as grandes empresas que tocam a parte de cloud hoje ainda tem muitas intervenções humanas, mas temos muitas ferramentas para ambientes elásticos. Então, nós temos IaaS, PaaS e SaaS. Eles classificam os tipos das clouds que temos hoje. Né? Quando tratamos de IaaS, seria Infrastructure as a Service. Uma das principais empresas que disponibilizam o serviço IaaS seria a Amazon, a AWS. O que seria a infraestrutura como um serviço? Você consegue montar uma instância, solicitar um Linux, a partir de um SSH você configura o sistema operacional, configura a rede, configura a interação entre os nós, tem uma administração bem completa em um ambiente disponibilizado na Amazon ou em um outro serviço. Então, seria toda essa gestão de infraestrutura. Um exemplo de PaaS, plataforma as a Service, seria o Heroku ou Cloud Foundry. Diferente de infraestrutura, você tem só acesso a algumas ferramentas disponibilizadas pela plataforma. No Heroku, você consegue solicitar lá uma instância, fazer o upload de um OR ou de um jar, de alguma coisa, mas você não tem esse nível de configuração ao sistema operacional, de fazer um SSH, de fazer derrubar um processo, subir o processo. Você vai ter vai ser um pouco mais limitado no seu uso. E SaaS seriam as ferramentas mais comuns que a gente conhece, Facebook, Gmail. Você só tem acesso ao software as a service, e não a parte administrativa. Mas são exemplos, tipos de cloud que a gente tem. Tem uma sequência de slides que eu fiz a referência para Recon, achei
faz bastante parte do contexto que estamos tratando. É um comparativo de sistemas antigos com sistemas novos. A tendência hoje de tudo ser microserviço e, antigamente, a ideia dos containers. A gente tinha containers preparados para ter toda a gestão do ambiente, parte de mensageria, load balancer, acesso a banco. Então subia aquele container gigante, tínhamos picos de 2 ou 3 serviços entre um ambiente de 50 serviços disponíveis e tínhamos um desperdício muito grande de hardware, de infra. E a nova tendência hoje é de trabalhar com microserviços. A ideia de microserviços são pequenos nós que se comunicam entre si e cada um responsável por alguma atividade, alguma funcionalidade. Também é importante destacar, mesmo com a tendência de microserviços, existe uma onda de começar com um monolito, começar com um nó, com uma tecnologia escalável, para depois você chegar e começar a criar novas instâncias. Eu vou explicar os problemas que a gente tem com os microserviços. Umas características: os microserviços têm que ser pequenos, deploys independentes, tecnologias independentes. Se você quiser trabalhar com microserviços em linguagens diferentes, o seu ambiente não pode ter problema com isso. Muitas vezes você pode ter linguagens melhores para algum tipo de solução. Vou trabalhar com Scala para algum tipo, trabalhar com Node para algum tipo. E no seu mesmo ecossistema você pode relacionar essas linguagens e conseguir performar seu ambiente, ter uma boa aplicação. E independente da infraestrutura, você tem a ideia de infraestrutura escalável e de fácil gestão. São algumas das dificuldades do microserviço. Muito legal criar serviços, comunicação entre eles, é fácil de desenvolver, é fácil de deployar, mas quando a gente começa a pensar em aplicação distribuída, cada parte do seu sistema está em um serviço diferente, isso acaba acarretando algumas complicações no desenvolvimento, que começaram a ser descobertas com essa nova tendência. Gerenciamento de configuração. Imagina, você começou lá com 4 microserviços, a cada semana você atualiza a sua versão e gerencia ali na mão as configurações. E o seu sistema começou a crescer, rapidinho você já está com 20 microserviços e o processo de atualização já não está tão simples para fazer uma atualização manual. Então, é um problema e também importante de verificar ferramentas para ajudar nesse gerenciamento. Parte de registro e descoberta de serviços. A Netflix tem mais de 100 microserviços. Eles não têm como conhecer IP por IP de todo o seu ambiente, de toda a sua cloud. Então, também desenvolveu ferramentas para ajudar nessa parte de descoberta de serviços disponíveis. Roteamento, balanceamento de carga, tolerância a falhas. Vou detalhar cada item deles. Aqui é um exemplo. Você tem também uma rede com muitos microserviços. A ideia é centralizar a configuração em um ponto só para facilitar a configuração de toda a sua rede. A parte de descoberta de microserviços. Se você centralizar em um ponto só todos os serviços que você tem disponíveis para ter uma lista, um catálogo do que você tem na sua rede. Um exemplo de 100 microserviços juntos, você tem um dispositivo que você consiga ter um acesso fácil a qualquer um desses serviços em uma entidade. E a ideia também de roteamento. Se você tem um conjunto muito grande de microserviços, você não pode expor esses serviços para alguma aplicação web, algum acesso ao cliente direto. Ele não tem como conhecer toda a sua infraestrutura. Então, vamos tratar de ferramentas para você pegar um ponto único de entrada no seu sistema, não expor todo o seu ambiente. E tolerância a falhas. Quando tratamos de muitos microserviços,
muito comum chamadas cadeadas entre mais de 1, 2, 3 microserviços. No caso, qualquer ponto de falha em uma interação de microserviços pode gerar um crash ou uma exceção não controlada. Tem também uma série de ferramentas para gerar esse controle. Se você tem um erro numa chamada de microserviço, você tem que ter um método de contornar esse erro, ou uma retentativa, ou bater num endpoint novo para tentar ser mais tolerante a essas falhas que são comuns em ambientes comuns de microserviços. Balanceamento de carga, você pode ter vários nós de aplicações quando você está trabalhando com microserviços. Essas são, tentei destacar as principais ferramentas do Netflix que foram desenvolvidas justamente para trabalhar com esse ambiente de microserviços. O Eureka é a aplicação Service Discovery da Netflix, e hoje está empacotada no conjunto Spring Cloud. Ela serve justamente para trabalhar naquele contexto, onde você tem muitas aplicações rodando e facilita a descoberta de serviços que estão na sua rede. Ele mostra um catálogo, né, uma lista de todos os seus nós e já gera um DNS para você do que seria as chamadas dos IPs desses microserviços. Mecanismo de Circuit Breaker, eles implementaram um Hystrix, é uma ferramenta para Kubernetes. Você tenta chamar uma aplicação, se essa aplicação não te responder no tempo que você determina, você tem uma opção para não quebrar a solicitação do seu cliente. Então, você tenta solicitar um serviço de consulta de SEP, por exemplo. Se o primeiro ponto que você chama a consulta desse SEP te dá um erro ou está fora do ar, você tenta um segundo serviço. Que é esse daqui? Isso. Esse aqui? Não. Esse aqui? Isso. Tolerância fácil. Então serve para mim, serve? Mas eu vou chegar lá. Duas ferramentas muito legais também da Netflix são o FAME e o Actuator. O FAME é uma ferramenta para você desenvolver chamadas entre microserviços. Então você não precisa desenvolver ali um HTTP, uma chamada mais básica de sistema operacional. Ele tem uma ferramenta que você consegue chamar um serviço para o outro de uma forma balanceada, com cluster. E o Actuator é um ponto que foi conversado na palestra passada também. Ele disponibiliza o status de cada serviço que você tem disponível. Então, você tem um serviço de cliente no ar, e o Actuator disponibiliza alguns endpoints, /health, /env, que diagnosticam a qualidade desse serviço no ar. Vou mostrar exemplos deles. E o Spring Cloud são esse conjunto de ferramentas. O Netflix, o Spring Cloud Netflix é uma delas, uma das principais. Mas quando tratamos do Spring Cloud, todo esse conjunto, ele tem um kit de soluções para configuração, um kit de soluções de solução. A Netflix tem soluções para mais kit de solução de chamadas de mensageria, um integrador com o Cloud Foundry, que é uma das principais ferramentas que você tem hoje disponíveis para criar seus serviços online. A parte de segurança, a parte de log, que é isso, e uma ferramenta boa para integração com a Amazon. Para quem não gosta de mexer muito com Linux, ou clicar na mão, sujar, eles têm um kit que facilita esse processo. Pequeno, mas isso aqui é um exemplo de uma aplicação pequena, recebendo chamadas do browser. O primeiro nó faz chamadas por um outro, e toda a questão de balanceamento entre chamadas,
você tem um servidor que gerencia as versões de todos os nós da sua rede, tem o mecanismo de circuit breaker, caso alguma chamada entre os nós quebre, ele gera uma resposta de um fallback, uma opção daquele erro que foi gerado. O Service Discovery, você conseguir listar todos os seus serviços numa página só. E esse é um exemplo da aplicação que eu vou demonstrar. É uma aplicação simples, mas vai ilustrar um pouco esse ambiente Spring Cloud. É uma aplicação de consulta de CEP. Aqui são dois sites que disponibilizam CEPs. Depois a gente entra para verificar, mas qual seria a ideia? Tem uma aplicação de cadastro de cliente e ela pode receber uma solicitação de cadastro direto do cliente e durante esse cadastro de cliente ele consulta o CEP. Essa consulta, ele vai tentar consultar em um servidor. Se esse servidor apresentar alguma falha, algum problema, ele repassa para um segundo servidor, um fallback de possível erro. Toda a entrada da nossa rede vai passar pelo Zoom, a implementação de API Gateway, disponibilizada pela Netflix e pelo Spring Cloud. Então, o Zoom vai fazer a questão de roteamento, toda a requisição que entra vai ser roteada para dentro do cluster. E cada aplicação dessa, a parte de Customer API e Zipcode API, pode, por exemplo, está rodando com três nós. Então, o Zoom consegue orquestrar entre esses nós as requisições de entrada e as chamadas entre os nós também são balanceadas. Quem faz esse balanceamento entre os nós é o Ribbon. Então, o Zoom é chamado de Load Balancer Server-Side, que está balanceando entradas e requisições, e o Ribbon ele faz o Load Balancer Client-Side. O cliente solicitante conhece a lista dos nós do destino através do Eurico, e para cada chamada, cada requisição, ele consegue distribuir por um nó diferente. Essa é a ideia do Eurico. Além de auxiliar o mapeamento de todos os nós, ele também auxilia essa parte de load balancer entre os nós e entre as requisições de entrada. Um ponto importante na aplicação é a parte de configuração. Em vez de... Aqui eu ilustrei 3 nós, mas a gente poderia ter um ambiente muito maior. Em vez de deixar a configuração de cada nó na aplicação, todos, ao dar o start, vão buscar qual a configuração correta para esse start aqui nesse servidor e subir. Por aqui a gente vai ter a gestão de todas as configurações que estão rodando e a possibilidade de atualização. O interessante do config server, a gente pode centralizar as configurações na nuvem. Então, um exemplo bem comum é de colocar toda a configuração do config server no GitHub. A gente vai fazer uma demonstração de configuração do GitHub, atualização do GitHub e replicação dessa atualização dos nós disponíveis. Vou fazer uma demonstração e aos poucos vou mostrando os nós que estão apresentados e o básico da configuração deles. Com o Spring Cloud, ele disponibiliza uma forma bem simples de gerar cada nó desse e a configuração de cada um. Começando aqui pelo config server. Esse é o projeto que a gente precisa. Essa é a classe principal do config server. É uma aplicação, é uma classe Java com algumas annotations que você habilita a parte de config server, dentro do config server.
só de subir uma aplicação parecida com o Spring Boot que a gente tinha com essa annotation, o start dela já vai começar a procurar nós na rede e disponibilizar configurações para todos os nós disponíveis. Como eu comentei também, o start do config server ele pode ser relacionado com o GitHub. Então, só de parametrizar o application YML, a gente consegue dizer que ele tem que buscar todas as configurações do meu cluster numa aplicação GitHub. Coloquei a configuração de dois nós. A gente poderia colocar todos, mas são os principais. O node cliente e o node set. Então, é uma configuração mais básica, a parte de atualização de um timeout e chamadas entre serviços e o nome do balanceador que vai ser usado nas chamadas entre os serviços também. O meu config server já está contando, ele sobe na porta 8888. Então, eu vou fazer um teste de uma consulta do config server e ele vai me trazer as configurações que estão lá no GitHub. A minha porta 8888 e a aplicação que está registrada zip code API.yml. Isso você tem publicado lá. E a questão de atualização ele já descobre, já publica em todos os nós abertos. Agora a parte de Service Discovery. Esse é o Eureka. Ele é a implementação da Netflix para Service Discovery. Ele descobre todos os nós do seu cluster e disponibiliza uma listagem, uma página simples para você acompanhar o status de cada nó que você tem. Para criar um Eureka Server, basicamente é uma aplicação Spring Boot com uma annotation específica de enable configuration e enable Eureka, certo? Só de subir a aplicação com as annotations, ele já me gera toda essa página automática. Qual que é o interessante? Por aqui você consegue acompanhar todos os nós que você tem no seu cluster. Então eu tenho o config server iniciado na porta 8888, tenho um customer API na porta 9090 e o zip code API na porta 8031. Se eu subir um nó novo da mesma aplicação em uma porta diferente, o config server já vai detectar essa subida, já vai disponibilizar esse nó novo na listagem. E um ponto interessante é que ele aponta que todos estão com up. É o status de todos esses nós. Se eu estou gerenciando uma aplicação com 100, 200 nós, é uma parte, um relatório simples de acompanhamento. O nó tal está com um down, você entra lá, faz a configuração, a gestão. Já dá um link aqui.
importante também para saber o status da aplicação é um endpoint chamado health. Real. Não tem esse. Ah, é. E é. Tira o U e põe o L. Isso. Então, ele fala que a minha aplicação está up, disponível. É o mesmo endpoint que o Eureka consulta. E se o seu serviço se conecta com um banco de dados, uma fila, ele mostra todo o detalhe das conexões que esses serviços têm disponível com outras dependências. Então, é uma administração fácil de gerar para um serviço usando Vou fazer um exemplo, subir mais um nó no zip code. Ele já vai ser registrado automático e a gente já consegue. Faz. São dois pontos. Se o seu serviço cair, ele não vai aparecer aqui na listagem. Ou se o seu serviço estiver com alguma conexão problemática, ele vai ficar como down. Por exemplo, o meu nó é de customer API. Um exemplo que ele se conecte no MongoDB. Então, é primordial essa conexão dos cadastros que acontecem. Caso essa dependência, esse MongoDB esteja down, o Customer API também vai ficar down, porque está com alguma dependência problemática. E, no meu exemplo, todos os nós eu tenho apenas uma instância startada. Se eu tiver mais de uma instância, eu posso ter quedas de instância que ele resolve no load balance automático dele. Então, eu vou subir mais uma instância de zip code para a gente ver a legenda automática. Essa é a primeira instância subiu na 8081. Essa vai subir na 8082. Dois nós na mesma instância. E a gente tem isso registrado. E as interações entre os nós no cluster, eles vão conhecer apenas o nome do code API, não o IP nem o nome das máquinas. E todos os ferramentas vão gerenciar essa transição entre nós disponíveis e não disponíveis. Vou dar um exemplo agora da funcionalidade do Histories, a implementação do Circuit Breaker. Chamadas diretas ao zipcode, elas vão consultar CEPs e o zipcode vai fazer essa tentativa de buscar primeiro o CEP em um endpoint, se não encontrar, vai fazer uma tentativa em um outro endpoint. Seria um fallback para a primeira tentativa. Essa é a classe da consulta do CEP. Ele vai ser o endereço do CEP /p1/zipcodes, passando o número do CEP. E vai chamar os CEPs. Aqui na camada CEPs, eu tenho duas implementações de integração. Uma chamada VSEC, que é uma tentativa de integração, e a segunda, esse postcon. O método principal de consulta é esse VSEC.
interessante aqui é que a gente tem essa configuração restricts command, né, com a implementação de fallback method. Qualquer erro que ocorra, a tentativa de chamada de consulta de SEP nesse primeiro método, ele vai automaticamente chamar find address by zip code fallback, que é esse método de baixo. E é a tentativa de um novo serviço de SEP. Vou exemplificar uma chamada para uma ferramenta de monitoria interessante para essas chamadas é um dashboard disponibilizado pelo Hystrix. Ele mostra o status da integração entre os seus serviços e serviços externos. Por exemplo, esse server a gente não sabe se ele veio da integração principal ou do fallback. O Hystrix vai mostrar um dashboard com o status dessas chamadas. E também tem um node que a gente consegue analisar. No caso, essa primeira chamada ela bateu na implementação principal, que é o VIA7. Vou fazer uma outra chamada para ver se pode configurar. Todas estão tendo uma implementação principal. Eu acho que é interessante atualizar o config server e disponibilizar esse endereço para que simule uma falha de chamadas e verificar que a aplicação continua de pé e comece a chamar o endereço de fallback. Fazer essa demonstração. Vou lá no meu config server, as configurações que eu tenho. Vou na implementação do zipcode. Aqui eu tenho os dois endpoints disponíveis e vou atualizar um deles. Como eu subi essa aplicação e eu estava sem internet, é bem provável que ele tenha apenas configurações locais. Vou dar um restart, porque aqui o endpoint já está falhado. Ele deveria estar chamando só o Postman. Vou dar um restart para esse botão. Ah, boa, o porta 9 já pegou a configuração. Ele fez a primeira tentativa do VIA7 Integrate, não conseguiu executar essa chamada e na sequência fez uma chamada com o meu método de fallback. Tem um comentário aqui da primeira chamada para ele mostrar e da segunda chamada. Então, quem acabou resolvendo aquela requisição foi minha integração de post. Agora eu vou lá, vou deixar a primeira implementação correta e verificar a chamada sendo resolvida com sucesso. Só explica direito aí, Tá. o que aconteceu. Tá. Você deu uma zipada aí. Tá bom. Só para simplificar melhor. Estou demonstrando consultas de série. Então,
estão batendo um dos nós no meu zip code. E quando o meu zip code recebe essa chamada, ele tenta fazer uma consulta no meu via SEC primeiro, que é um serviço disponível na internet de consulta de SEC. Como ele está encontrando erro na chamada dessa configuração, ele dispara um método de fallback. O fallback é a chamada desse cara deu erro, então eu vou tentar no meu temporário, que é esse post. Isso que eu exemplifiquei. As primeiras, ele está tentando bater aqui, o log lá mostrou. Tentei bater aqui, não consegui, estou resolvendo sua chamada pelo post. O que eu vou fazer agora? Sem derrubar nenhuma dessas máquinas, eu vou atualizar minha configuração no config server, vou deixar o endereço via SEC correto e ver que as novas chamadas estão sendo resolvidas pelo via SEC. A ideia é de uma configuração de nós todos disponíveis sem essa questão de ficar derrubando, de dar restart. Quando você atualizar aí, você precisa restartar o Não. Chama um método de refresh, ele já força a atualização de todas as configurações e já disponibiliza. Você mandou embora o cara de info. Agora eu estou com 2 documentos corretos. Vou salvar essa minha configuração no GitHub. Está salvo. No config server já tem que disponibilizar essa configuração nova. Você vai ter direto nele. Configuração errada. Configuração certa. O config server identificou a configuração nova. Só para ponto importante, o config server ele pega a atualização direta, mas os nós eu preciso chamar um endpoint de refresh. Então eu só vou dar um post no refresh aqui do zip code e já vai pegar a atualização nova, mas sem derrubar ele. Legal que a gente identifica a chave que foi atualizada e as novas chamadas agora para esse nó já estão disponíveis com o endpoint correto. Se eu não chamar esse endpoint, quanto tempo demora? Não, ele não atualiza. Não atualiza. Tem que ter chamada. Uma coisa que a gente conversou essa semana, ele demanda essa chamada de refresh para não onerar os seus nós, senão ele precisaria sempre ficar pingando para ver se tem uma configuração nova. Então, tem como configurar um pooling, ele baixa, sei lá, pode ser. Mas o config server tem essa função de sempre estar atualizando, mas os seus nós por padrão não tem. Eles têm Mas como ele atualiza isso? Porque se, tipo, teoricamente o config server deveria usar a aplicação como dados, senão toda chamada ali que está batendo lá. Não, você precisa, para ele fazer o refresh scope, você precisa anotar o bin com o refresh scope. E aí quando você chama esse refresh, ele só atualiza a configuração desses bins que estão anotados com o refresh scope. Sim, mas ele consulta Aí ele vai no toda config server, toda a requisição ele consulta lá. Não tem um cache. Não, ele vai lá atrás, essa configuração e deixa. Isso você entendeu o que eu falei? Não, sim, justamente por isso que ele não consulta para toda a requisição. O config server tem essa função de ficar batendo, mas os nós da sua aplicação enxergam o seu config server por demanda. Então você tem que falar para o nó, se atualiza. Aí sim ele vai no config server, busca a última atualização e disponibiliza. Ele não onera a aplicação para toda a requisição, vai no config server e volta.
config server não consegue. Opa, atualizei a aplicação, vou ver aqui de novo. Não tem. Na Não. verdade, vamos lá. Eu acho que você me explicou, eu não entendi. Eu configurei o meu nó como refreshable, então ele atualiza. Então, o que aconteceu ali quando você mudou no GitHub? Quando eu fiz a requisição, o nó foi lá e buscou no config server, Só o config server se atualizou. certo? A aplicação que usa o config server, que usa aquela chave, não está atualizada ainda. Ele fez a requisição Isso. e ele foi Agora, buscar. o que eu vou fazer? Não. Eu vou no nó que usa aquela configuração e vou dar um refresh nele. Vou falar, se atualize porque eu tenho uma configuração nova para você. Mas é um processo por demanda. É uma outra chamada. Ele teve que fazer um post do /refresh. Tá, no meio. Isso. Aí ele foi lá no config server e pegou. Isso. E aí ele disse exatamente a chave que foi atualizada. Ele agora ele precisa, né? Na verdade esse bug está sobrando. Você poderia configurar um webhook que monitora o update que ele está atualizando o arquivo e somente quando o webhook identificar a alteração ele chama o refresh, o endpoint refresh. Aí você evita o load E esse fica refresh, verificando. ele refresheia todos os pins do Firewall Element. Na verdade, ele vai fazer o refresh da configuração. E aí ele vai pegar os bins que tem refresh e vai injetar de novo a configuração. Então, esse foi o post, esse corpo aqui, que não é, a gente estava aqui, mas é só um post /refresh do nó que você quer atualizar. E aí a sua configuração já está no config server disponibilizado, ele só vai lá, busca o tempo mais novo e disponibiliza a aplicação no ar. Precisa baixar a aplicação. Agora as novas chamadas, elas têm que ser resolvidas no primeiro endpoint. Eles não tem que usar o mecanismo de fallback. Só para limpar. As antigas estavam sendo resolvidas pelo post, não tem que ser resolvidas mais. Mas eu vou bater só no português. Ele não demandou o mecanismo de fallback. A primeira consulta já conseguiu ser resolvida e isso sem ter que baixar o nó da minha aplicação. Fui no GitHub, atualizei o parâmetro do estado válido, simulei uma falha que poderia existir no nó. O meu config server já detectou aquela atualização e eu solicitei para um nó para se atualizar. Eu sabia que tinha uma configuração nova nele. Interessante também verificar chamadas entre os nós. É um mecanismo de load balancer client-side. Então, solicitações que chegarem no primeiro nó, no serviço de customer, e mandarem uma consulta de set, o próprio nó de customer pode fazer chamadas para nós diferentes em zip code. Então, aqui eu posso ter um cluster de vários pods, várias instâncias, e as chamadas podem ser distribuídas para os servidores disponíveis, não precisa sempre bater no mesmo. No caso, eu configurei para todas as chamadas do Ribbon de zip code serem redirecionadas para o zip code API. O zip code API é o nome que está registrado no meu RIP. Então, todas as chamadas vão buscar o nome e ele vai verificar o nó disponível de zip code e vai balancear essas chamadas entre os nós. Vou fazer uma demonstração dessa chamada. Aí você teve que usar o Ribbon